Novamente nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Estamos felizes por este momento e mais uma vez agradecemos a Deus por nos dar esta oportunidade também, por mais um dia de vida e por você, amigo e irmão que nos acompanha a cada dia. Que Deus esteja presente na sua vida, abençoando e trazendo o entendimento que nós precisamos da palavra de Deus. Obrigado a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila. E você que ainda não se inscreveu, então inscreva-se. Dê ali o seu curtir e também compartilhe com outras pessoas. Nós queremos, neste momento, orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido, agradecido por este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, fazendo com que nós possamos aprender as lições, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros que temos registrado na Palavra de Deus, mas que possamos perseverar na doutrina, na verdade, e em breve estarmos contigo nos céus. Mais uma vez queremos pedir que estejas com os nossos amigos e irmãos que pedem as orações. Tu conheces as suas necessidades, os seus problemas, as suas lutas. Abençoe individualmente a cada um e em especial pedimos pela nossa irmã Adelina Castro, também nós pedimos pela Nair, vai passar por uma cirurgia na vista, e pelo Davi Gonçalves Júnior. Nós pedimos ainda pela Luli e o Luciano, e o Newton, Denardi, Anice e Maicon, e todos os demais, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estudamos a respeito daquilo que Deus havia pedido ao povo de Israel para permanecer fiéis aos seus princípios, obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, e em consequência eles seriam grandemente abençoados. Os seus inimigos iriam fugir deles se eles permanecessem fiéis a Deus. Mas, como nós já dissemos, o pecado ele habita em nós. Nós somos maus por natureza, não há nenhum bem em nós. Queremos fazer o que é ruim, o que é mal perante os olhos do Senhor. Mas mesmo assim, Deus ele continua nos amando, Deus continua buscando o seu povo para poder derramar sobre ele as bênçãos. E nós encontramos no livro de Juízes diversas consequências negativas da desobediência de Israel à vontade do Senhor. Assim que o povo de Israel entrou na terra de Canaã, aquela terra que Deus havia prometido, o povo começou a viver sua vida espiritual igual ao povo cananeu, com suas religiões falsas, exatamente o que Deus havia dito que não fizessem. Em Juízes capítulo 17, verso 6, Juízes 17, verso 6 diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Veja, o povo quando está sem uma liderança, eles se esquecem dos ensinamentos. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Em Juízes 21, 25, nos diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Vejam aqui, repetindo as mesmas palavras do capítulo 17, verso 6. Esse foi o problema do povo de Israel e pode ser o nosso problema também hoje. Nós vivermos de acordo com o que nós achamos ser reto aos nossos olhos, deixando de obedecer às ordens de Deus. Quando assim procedemos, nós nos desviamos do caminho que Deus traçou para nós. Em Juízes capítulo 2, Juízes 2, versos 11 a 13, assim nos diz a palavra de Deus: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Também em Juízes capítulo 3, versos 5 a 7, olha o que nos diz a palavra de Deus: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus
e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Vemos aqui, amigos e irmãos, como o povo se esquece fácil de Deus, não é mesmo? Quantas maravilhas o Senhor havia operado aos olhos daquele povo que foi tirado como escravo do Egito, levado para uma terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Eles peregrinaram 40 anos no deserto por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração, mas a intenção de Deus era levá-los direto à terra prometida. Mas por causa da dureza do coração, eles permaneceram 40 anos, até que toda aquela geração que tinha saído do Egito, de 20 anos para cima, pereceu toda no deserto, menos Josué e Calebe. Os outros todos que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. E este povo agora que entrou na terra prometida, não tinha um líder, não tinha quem os dirigisse, os guiasse para o verdadeiro Deus. Eles começaram a fazer o que era reto, o que achavam ser certo aos seus próprios olhos. Começaram a adorar os deuses pagãos, Baals, Baalins, Asterote e outros deuses que as nações pagãs adoravam. Começaram a tomar mulheres do povo pagão e dar os seus filhos e filhas também para eles se casarem lá fora. Esta era a condição do povo, esta é a condição do coração humano, irmãos. Nós não temos nada bom em nós, nós gostamos do que é ruim, mas nós temos que nos esforçar, pedir a Deus que renove o nosso coração, que tire este coração duro de pedra e coloque um coração de carne. E quando o povo de Deus se recusa a obedecer a Deus, automaticamente estão se excluindo de Deus e também se excluindo das bênçãos. E as bênçãos que Deus prometeu não podem recair sobre aqueles que desobedecem a Deus. Quando o povo de Deus dá ouvido às advertências de Deus, ricas bênçãos serão concedidas a eles e àqueles que estiverem ao seu redor. E eu pergunto a mim, pergunto a você também, amigo ouvinte, como tem nossa vida impactado aqueles que nos rodeiam? Tem as pessoas visto através do nosso exemplo a luz de Jesus brilhando em nós? Temos nós irradiado através dos nossos atos, das nossas palavras, temos irradiado o amor de Deus para o nosso semelhante? Ou eles nos veem como pessoas iguais a eles mesmos? Deus quer, amigos e irmãos, que nós sejamos luzes no meio das trevas, onde quer que nós estivermos, que as pessoas possam contemplar o Senhor Jesus através da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.